Fala, meus amigos caóticos, como é que vocês estão? Tudo certo? Primeiramente, eu tenho que agradecer aos 2 novos cultistas do caos que entraram pro nosso culto, que são eles, o Juan Yuri e o Sem Ideia pra Nome. Esse nome é interessante. Muito obrigado por confiarem no canal e darem essa força pra gente continuar crescendo um pouco mais a cada dia. Muito obrigado. Agradeço também a todos os outros membros. E se você quiser conhecer o clube de membros, clica no botãozinho lá do Seja Membro e dá uma olhada. Agradeço também a todos que sempre estão presentes nos vídeos, assistindo, compartilhando, comentando e interagindo. Muito obrigado, vocês ajudam demais o canal. Enfim, hoje nós vamos falar de um personagem com um vídeo um pouco menor, deixando claro que eu tô fazendo o vídeo grande, comum que eu sempre faço, e vou dar uma dica aqui para vocês, que é sobre uma figura que eu vou dar só uma dica. Ele usa armadura dourada, mas não é um custódio, beleza? Não vou falar mais nada, vocês vão ter que aguardar para saber quem é. Hoje a gente vai falar de um personagem que é uma das figuras mais importantes do universo do 40K. Eu me arrisco a dizer que é o mais odiado. Tem seus pontos para chegar nesse nível de ódio por parte da comunidade, mas é um personagem muito bem feito. Lembrando que nesse vídeo o foco vai ser mais a vida dele, tá? Coisas mais específicas sobre a vida dele. Se vocês quiserem saber sobre o que ele fez na heresia, já tem o vídeo do Horus e um vídeo do Lorgar, que eu vou deixar aqui. Lá vocês conseguem ver mais coisas que ele fez durante esses períodos, beleza? Então, sem mais enrolação, hoje a gente vai falar do pai da heresia, Erebus. E hoje vamos começar o vídeo de uma forma diferente, com o próprio Erebus contando a história de sua vida. Um trecho que eu tirei e refiz do livro Child of Chaos, ou Criança do Caos. Eu tive sorte, ou talvez fosse o destino, de aprender meu ofício numa era em que o mundo ainda sangrava fé. Eu era apenas um garoto, como todos os acólitos do seminário. Meus papéis roubados e mentiras habilidosas me renderam um novo abrigo em outro templo, entre monges e hipócritas. Estudei o mínimo possível da teologia verdadeira, mas me dediquei com fervor à parte que realmente importava, o poder. Vi como os sacerdotes mantinham ordem dentro das grandes catedrais. Eu vi como o medo podia dobrar multidões inteiras. Aprendi que um sussurro, na hora certa, valia mais que 1000 sermões gritados. Eram os últimos dias da velha fé. Sopravam rumores vindos do deserto, histórias de um exército marchando sob a bandeira de um profeta dourado. Um homem que virava impérios de cabeça para baixo e arrancava os deuses de seus tronos falsos. Os líderes do Covenant começaram a temer o que não podiam controlar. Os sacrifícios aumentaram, as orações se tornaram mais desesperadas. Mas eu já sabia, nenhum deles seria salvo. O poço da fé estava secando e mesmo assim eles insistiam em beber até o fim. Foi então que comecei a pensar em quem era esse profeta e me perguntei, talvez eu pudesse andar sob a sombra dele. Algo em mim ansiava por estar perto de um poder real, algo com veneno nos dentes. E então, algo curioso aconteceu. Depois de tantos anos entre cânticos, livros e rituais, percebi que havia esquecido de ser cínico. Comecei a repetir palavras e senti que de alguma forma as acreditava. Estudava não mais por medo do castigo, mas por fascínio. Era como se eu tivesse sido mergulhado na tinta de um escriba e saído manchado para sempre. Não tive revelações, nem fé, mas entendi que sempre fui moldado para isso. Um natural, um servo de algo
que sempre me observou das sombras. Lembro das abôbadas de um templo antigo, o cheiro de sangue fresco e o reflexo quebrado no vidro do altar. Não um rosto, mas 4 deles. Senti um arrepio, mesmo sob o calor sufocante. Eu não era nada, era apenas um grão de areia na eternidade. Mas então eu percebi, eu poderia servir àquelas presenças. Elas sempre estiveram comigo, pairando sobre minhas pequenas crueldades. O Covenant era o brinquedo delas, e percebi que o mesmo jogo poderia ser jogado em outros lugares, em escala maior. Quando o profeta chegou à cidade, vi o brilho dourado de seu rosto sobre uma nação ajoelhada, e não senti nem amor nem ódio, apenas paciência. Tudo o que eu precisava fazer era esperar. Eu ainda era um garoto, mas já sabia, isso não duraria muito tempo. E quando o vi de perto, compreendi. Ele era um escorpião maior e eu precisava me aproximar. Ao lado dele caminhava Corfyron, um velho murcho cheirando a ervas e carne podre. Nossos olhos se cruzaram, brevemente, na procissão. Ele não deve lembrar. Naquela época, eu não era nada, e eles eram tudo. Eu rastejava na lama, e eles comandavam legiões. Mas até o verme sabe o gosto do sangue. Com a chegada do profeta, o Covenant morreu, ao menos à luz do dia. Fomos ao subterrâneo, nós que compreendíamos o verdadeiro propósito das coisas. Guardamos o que era sagrado, escondemos o que importava. E como sempre, a fé floresceu nas sombras. Velhas palavras voltaram a ser sussurradas por trás das portas trancadas. Cantávamos hinos proibidos sob o rugido de novas preces. Foram dias gloriosos, feitos de promessas, conspirações e assassinatos silenciosos. Nós sabíamos que ele viria. O profeta dizia isso sempre. E cada sacrifício, cada corpo, sussurrava o nome do que viria. Eu ansiava por vê-lo, o grande mestre da humanidade. Sabia o que sua chegada significava para o universo e sabia qual seria o meu papel. Eu não queria adorar o Deus dourado, mas sim derrubá-lo. Eu nunca fui enganado por ele, diferente dos tolos que alegaram terem sido seduzidos pela luz. Eu soube desde o primeiro instante. Antes mesmo que ele pisasse na terra seca de Colchis, eu já sabia o que era e sabia quem eu era. Não busco glória nem redenção. Sou o que sempre fui, um mentiroso, um observador, um recipiente perfeito para o veneno e o caos. Julguem-me se quiserem, mas todos servimos a algo. E eu apenas aceitei a verdade antes dos outros, de que eu sou um puro receptáculo do verdadeiro poder eterno, o poder do caos. Antes de existir a palavra heresia, havia um nome sussurrado entre as sombras: Erebus. Nas areias secas de Colchis, onde o vento sopra poeira e preces em igual medida, nasceu um menino sem nome digno de lembrança. Filho de plebeus, neto de ninguém, um grão de poeira entre bilhões, mas dentro dele havia algo podre, algo antigo, que não deveria ter voz. Desde criança, ele não buscava amor, buscava poder. Enquanto outros meninos brincavam com pedras e rezas, ele arrancava as patas de escorpiões, observando com fascínio a dor e o desespero dos animais. Ali no deserto,
nascia um pequeno deus da crueldade. Seus pais tentavam corrigi-lo, mas a maldade é como a areia, escapa pelos dedos. Chamavam-no de inútil, comparavam-no com o orgulho da vila, um garoto piedoso e estudioso chamado Erebus, o filho perfeito, o escolhido dos deuses. E o menino ouviu. Naquela noite, ele o seguiu pelas dunas, com um fio improvisado, estrangulou o verdadeiro Erebus até o corpo parar de se mover. Depois, ele tatuou no próprio rosto os mesmos símbolos religiosos, arrancando com lâmina o medo e o passado. E assim, sob o olhar frio das estrelas, um novo nome foi gravado em sangue: Erebus. Em Varadesh, a capital sagrada, o impostor entrou para o Covenant of Colchis, uma ordem de monges que adoravam antigos deuses, os mesmos que o imperador um dia chamaria de poderes ruinosos do caos. Ele fingia ter fé, recitava preces que não entendia, mas um dia, diante de um espelho rachado, viu seu rosto dividido em 4 reflexos. E ali compreendeu. Havia 4 vozes dentro dele, e todas sussurravam o mesmo nome: Caos. Foi nesse instante que o falso sacerdote deixou de ser homem. Passou a ser o discípulo do abismo. Décadas se passaram. Erebus se tornou um orador, pregador, tecelão de mentiras. Enquanto os monges falavam de virtudes, ele aprendia a transformar a fé em uma arma. E quando o jovem primarca Lorgar Aurelian emergiu de Colchis, pregando a união entre a fé e razão, Erebus o viu não como um salvador, mas como um meio para um fim. Quando o imperador da humanidade chegou a Colchis, dourado e radiante como um sol feito carne, todo o planeta se ajoelhou. Todos, menos Erebus. Ele sentiu o calor psíquico do mestre da humanidade e percebeu o que ninguém mais ousava dizer. Ele não é um deus. Ele é inimigo dos deuses. Naquele dia, Erebus jurou destruir o imperador, não com armas, mas com fé corrompida. Sob o comando de Lorgar, Erebus se tornou um Astartes, um guerreiro da 17ª Legião, os portadores da palavra, soldados da fé e da retórica. Mas sua fé era podre, feita de segredos e blasfêmias. Sua pele foi coberta por tatuagens do livro de Lorgar. Suas cicatrizes viraram escrituras. Sua voz, pregação. Erebus se tornou o primeiro capelão da legião, um apóstolo com língua de veneno. Enquanto os outros lutavam por honra, ele lutava por profecia. Quando o imperador destruiu Monarquia, a cidade perfeita, punindo Lorgar por idolatrá-lo como um deus, a chama da revolta acendeu. Lorgar chorou. Corfairon amaldiçoou o imperador. E Erebus sorriu. Nesse momento, Erebus se aproxima de Lorgar e eles têm um diálogo. Tudo que eu construir, reduzido a cinzas pelo próprio Deus em quem acreditei. Monarquia era perfeita, um templo de luz erguido em nome da humanidade. E ele destruiu. O Pai destruiu o Filho. O que é fé se o próprio objeto dela te amaldiçoa? O que é devoção se ele exige silêncio em troca de crença? Por que me criar se é para me negar o direito de adorar? Porque ele nunca quis tua fé, meu Senhor. Ele quer tua obediência. Tua alma é grande demais para caber no trono dourado dele.
Cala-te, sacerdote. Não ouse blasfemar aqui, nas cinzas do meu arrependimento. Blasfêmia? Não, meu primarca. Apenas a verdade. Se o imperador não aceita tua fé, outros aceitarão. Há deuses mais antigos, mais famintos. Eles ouvem, Lorgar. Ouvem tua dor, tua decepção e tua raiva. Nesse momento, Erebus estende a mão para Lorgar. O que ele destruiu aqui pode ser reconstruído. Não como templo ao silêncio, mas como altar ao verdadeiro poder. E se esses deuses que falas forem mentirosos? E se tudo não passar de mais uma armadilha para corações fracos? Então que os fracos pereçam. Mas tu és forte. És o portador da palavra. E as palavras movem galáxias. Dizem que o imperador é o farol da humanidade. Mas todo farol precisa de escuridão para brilhar. E é na escuridão, meu senhor, que as verdadeiras estrelas nascem. Se o imperador não aceita tua fé, outros aceitarão. Há deuses mais antigos, mais famintos, e eles escutam. Com o tempo, Erebus e Corfairon converteram toda a legião. Cada mundo conquistado pela palavra do Imperium abrigava templos ocultos, preces invertidas, altares de sangue. Enquanto o imperador erguia sua era de ouro, Erebus erguia a semente da heresia. Durante a campanha contra o Interex, Erebus roubou uma lâmina proibida, o Anatame, forjada pelos Cainebreak, banhada em poder demoníaco. Ele sabia exatamente o que fazer com ela. Ele ofereceu a lâmina a um governador corrompido de Davin e esperou o destino agir. O golpe foi certeiro. Horus, o maior filho do imperador, foi ferido pela lâmina amaldiçoada. Quando os apotecários falharam, Erebus se apresentou como um salvador. Ele levou o corpo do primarca até o Templo da Serpente e lá o entregou ao caos. Enquanto Horus ardia em febre, Erebus penetrou sua mente, mostrou-lhe visões do futuro, um império sem liberdade, onde o imperador reinava como um tirano. Ele mostrou mentiras tão belas que pareciam verdade, e quando Horus aceitou o pacto com os deuses do caos, Erebus sorriu pela segunda vez. O futuro da humanidade havia sido condenado. A partir dali, Erebus se tornou o eco constante no ouvido de Horus. Enquanto as legiões se moviam, ele as guiava com uma fé corrompida, uma fé que prometia poder e entregava perdição. Foi ele quem planejou o massacre de Istvan III, purgando os últimos leais das legiões traidoras. Foi ele quem manipulou Argeltal, o primeiro possuído, apenas para apunhalá-lo pelas costas quando sua lealdade ameaçou o plano maior. Foi ele quem tentou corromper Sanguíneos, mesmo sabendo que o anjo jamais cairia. E quando falhou, pagou caro. Horus arrancou seu rosto com a própria lâmina, mas Erebus não morreu, porque o caos não deixa morrer o que ainda pode servir. Após a queda de Horus na Terra, Erebus fugiu para dentro do Olho do Terror. Lá, nas ruínas da eternidade, ele se tornou um apóstolo sombrio e membro do Conselho das Trevas de Sicarus, mundo demoníaco dos portadores da palavra. Enquanto Lorgar mergulhava em meditação, Erebus conspirava, e cada século que passava, ele crescia. Mais sábio, mais cruel, mais convicto de que o Império um dia cairia, não por força, mas pela fé corrompida. Durante a 13ª Cruzada Negra, Erebus voltou ao campo de batalha, guiou exércitos de demônios e hereges, sacrificando milhões de almas humanas para abrir portais no véu da realidade. Cidades arderam em nome dos deuses sombrios,
e nas trevas do orbe, Erebus ria como uma sombra satisfeita, porque ele não buscava redenção, nem vitória, apenas eternidade. Mesmo agora, enquanto os impérios caem e as estrelas se apagam, o nome de Erebus ainda ecoa nas trevas, nos rituais das legiões caídas e nas preces sussurradas dos cultistas. Erebus está marcado para sempre na história do Império da Humanidade, como o primeiro traidor, o sacerdote do caos, um homem que virou mito e o mito que virou maldição. Enquanto houver fé no caos, haverá Erebus. A estante do caos se fecha por hoje. O imperador protege. Mas o caos é eterno.